Estava prometido nesta manhã cuidarmos das nossas finanças. Para cuidar é necessário compreender, conhecer, saber. E para isso, quem sabe do assunto e nos dá uma ajuda todas as semanas na rubrica Save Your Money é a Joana Ramos e o Armando Rodrigues. Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Save Your Money na Rádio Terra Nova. Bom dia. Bom dia dia. a todos. Que nos trazeis hoje? Hoje vai ser extraordinariamente importante. Então vamos a isso, o microfone é todo vosso. Começar já a pensar nos PPRs. Joana, começas tu? Sim, posso começar. Pronto, só fazendo a revisão da matéria dada, como é habitual, temos falado nas últimas semanas em estratégias de poupança, como é que devemos controlar o nosso orçamento, e temos falado, de facto, muitas vezes numa coisa que se chama PPR. E a questão aqui é o que é um PPR. E é isso que vamos falar hoje um bocadinho, o que é um PPR e quais são as vantagens de ter um PPR. Começando pelo início, como diz o outro, o que é um PPR? É um produto financeiro de longo prazo que se destina a complementar a pensão de reforma. É um plano poupança-reforma, por isso PPR. E para além de poder complementar a nossa pensão de reforma um dia, quando lá chegarmos, ainda oferece alguns benefícios fiscais e alguma possibilidade até de resgates antecipados, sem ser só na altura da reforma. Basicamente, os planos PPR são, como nós falámos várias vezes ao longo das últimas semanas, são a nossa reforma. São a nossa garantia de que um dia, quando chegar o nosso dia de estarmos em casa, temos ali algum fundo. A nossa almofadita, não é? A nossa almofadita. Existem, no fundo, 3 tipos de PPR. Na verdade, são 2 e depois há um outro complemento. Existe o PPR seguro, que é aquele mais conhecido, que é o que não está ligado, que tem um risco bastante mais baixo, mais reduzido. Podemos fixar ou garantir taxas ou capitais ou mesmo os dois. E depois pode ou não ter participação em resultados. Portanto, ainda assim, os nossos ganhos podem ser interessantes mesmo com este tipo de PPR. Depois existem os fundos de PPR. Os fundos de PPR são um bocadinho mais próximo do risco, para quem tem interesse em fazer investimento com mais risco, que, naturalmente, sendo mais risco, permite-nos uma maior rentabilidade ou não. Não é? Portanto, tudo o que traz mais risco traz mais possibilidade de ganhar, trazer mais rendimento, mas também pode ter mais probabilidade de perda, por isso mais risco. E depois ainda existe um outro tipo de PPR que é debaixo do colchão, estou a brincar. Também. Que é o fundo de pensões aberto, que tem regras próprias e que aqui entra um bocadinho mais difícil em termos de liquidez. Se nós quisermos resgatar antes da reforma, torna-se bastante mais complicado. Tem regras muito próprias. Nós não vamos abordar muito intensivamente estes temas, porque o que nós queremos hoje é explicar o que existe. Está bem? Portanto, relativamente a PPRs, é isto que nós temos. Ok. E já agora, os PPRs, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensa, são produtos de companhias seguradoras. Ainda que nós tenhamos todos um bocadinho o hábito de subscrever PPRs no nosso banco, na verdade não é no nosso banco, mas é numa seguradora que está a trabalhar com o nosso banco. Está bem? Um detalhe que é muito importante relativamente aos PPRs, pronto, eu já especifiquei o que é que são os PPRs e que tipos de PPRs é que nós temos. Há um detalhe que nós vamos falar aqui várias vezes, aliás já temos falado, é que existe um simulador de PPRs na ASF, que é a Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensões, que nos permite chegar lá, escolher de todos os PPRs que existem e que já existiram, quais são os que têm maior rentabilidade, os que têm menos risco, aqueles que os bancos ou que as seguradoras cobram mais
taxas e comissões, os que cobram menos. Portanto, eu posso, e essa é a nossa ideia, na verdade, a literacia financeira tem um pouco a ver com isso, que é fazermos o contrário, que é não chegarmos ao banco ou ao nosso segurador e dizer o que é que tens aí para mim, mas quando nós chegarmos, sabermos qual é. O que é que queremos, não é? Exatamente. Chegar lá, simular, fazer análise e poder facilmente, gratuitamente, sem influências comerciais, sabermos qual é o plano que nós queremos e que se adapta melhor a nós, está bem? Eu, enquanto leiga no assunto, sinto-me sempre insegura com o PPR. Acho sempre que aquilo vai falir tudo, que me vão levar o dinheiro todo. Fico sempre muito aflita com essa questão da segurança. Não. Qual é o mais seguro? Esse é um tema bastante importante. Os PPRs têm todos as mesmas regras. Vem um salgado com açúcar. Mas isso de facto não existe nos PPRs, ou seja, os PPRs são controlados pela ASF. Okay? A ASF tem regras muito próprias que vai controlando. É a Autoridade para os Seguros e Fundos de Pensão. Okay. A ASF controla todos os PPRs. É claro que o grande segredo está na escolha. E está no nós escolhermos um que tem menor risco, que tem capital garantido. Vamos ser claros. Os PPRs com capital garantido têm uma rentabilidade mais baixa do que os que não têm capital garantido. Portanto, quando nós estamos a escolher, nós temos que saber o que é que queremos. Queremos uma taxa garantida? Queremos o nosso capitalzinho garantido? Ou queremos as duas coisas? Ou não queremos nada disto e queremos rentabilidade e então vamos assumir o risco de aparecer o tal salgado da vida. Para mim, que sou leiga, continuando aqui a aprender convosco e provavelmente também a dar voz às perguntas do público que nos ouve, esta coisa de há menos risco, mas também o dinheiro perde valor, é isso? Não. Na regra geral não, porque eles pendem sempre acima da taxa de inflação. Ok. Mas já agora só aqui uma questão que eu gostava de... Porque eu julgo que muitas pessoas têm esta coisa do eu vou perder o dinheiro todo. Eu normalmente essas coisas costumo sempre responder de uma forma que é: alguém se recorda de alguma companhia seguradora em Portugal que tenha ido à falência? Pois, de repente, não. Pronto, ao contrário de outras entidades. Bancárias, certo? Não é? Portanto, porque quem regula de facto os seguros, e este é um seguro, estamos aqui a falar, é uma entidade que é bastante interventiva. Não estou aqui a dizer que é melhor ou que é pior, se calhar também está a regular coisas que são bastante diferentes, mas é uma entidade que é bastante interventiva e que nos tem garantido até hoje, pelo menos, que de facto nenhuma companhia seguradora, também que eu me recordo assim de repente, foi à falência. Portanto, se nós entregarmos lá o dinheiro... Ok, então aquelas notícias que nós ouvimos e vemos, não é, das pessoas, perdi as poupanças todas da minha vida porque não era um seguro, era uma conta poupança no banco. Provavelmente. Provavelmente. Não é? Okay. Ou um investimento, por exemplo, em fundo PPR, não é? Porque se nós fazemos investimentos, se nós comprarmos este PPR que nós temos, que eu identifiquei aqui como sendo um PPR, um fundo PPR, o que vai acontecer é que vai haver investimentos com risco. Investimentos em bolsa e outro tipo de investimentos em obrigações. Portanto, esses investimentos têm maior risco, por isso dão maior rentabilidade, mas também têm a probabilidade deles desaparecerem. Portanto, existem, para sermos claros, os PPRs com risco e os PPRs sem risco. Ou com risco muito reduzido. Save Your Money com a Joana Ramos e o Armando Rodrigues. Depois, se quiser continuar a ter esta conversa e a tirar dúvidas, tendo a Joana e o Armando só para si, vai encontrá-los em Aveiro, ali na região da Forca, e mais informações nas redes, no Google, etc. e tal. O microfone volta a ser todo vosso. Obrigado. Pronto, avançando um bocadinho. Nós hoje vamos falar só dos PPRs clássicos e que tipo de PPRs e o que é que nós podemos fazer em termos de investimento em PPR que nos traz, para além desta rentabilidade e do baixo risco que nós trouxemos, também alguns descontos no IRS. Falámos tanto ontem. Notícia boa. Ontem não, desculpem, na última edição. De facto, o PPR tem também a possibilidade de haver, de anualmente no nosso IRSzinho, fazer ali algum desconto na coleta, ok? E o que é que nós podemos fazer? Como é que isto funciona?
até aos 35 anos, bom, para já não descontem todos igual, não é? Quem mais vai descontar vai ser naqueles que também mais descontam em termos de IRS, a priori. Depois, eles estão divididos por escalões, ou seja, pessoas com mais de 35 anos têm um valor máximo que podem investir para deduzir no seu IRS, que são 2.000 euros. Desculpem, não é com mais, é com menos. Com menos de 35 anos, peço desculpa. 2.000 euros anuais, está bem? Entre os 35 e os 50 anos, são 1.750 euros. E as pessoas com mais de 50 anos, então podem só investir no máximo, podem investir o que quiserem, mas na verdade o que deduzem no máximo são os 1.500 euros, está bem? Portanto, desses 1.500 euros que nós investimos, 20% deste capital pode ser deduzido em termos de IRS. Nós depois podemos funcionar, hoje não vamos explicar aqui detalhadamente como é que se calculam estas coisas, mas só para terem uma ideia, uma pessoa que coloque 2.000 euros e que tenha até 35 anos, consegue deduzir 400 euros, que é bastante interessante. 1.750 euros, portanto, entre os 35 e os 50 anos, vai deduzir 350 euros. E as pessoas que coloquem 1.500 euros vão deduzir 300 euros, no máximo. Acima dos 50 anos. Acima dos 50 anos, muito interessante mesmo. Pronto. Isto é muito interessante, porque pode trazer aqui alguns benefícios e algumas formas de irmos buscar aquele IRS 5 que nós falámos na semana passada. Ora, lá está porque é que nós falávamos. Podemos poupar algumas coisas e ainda ir buscar algum dinheiro com isso. Está bem? É um dos aspectos bastante interessantes também nos PPR. E se calhar com-se por aí a perguntar, não é? Mas um PPR nós fazemos e depois vamos levantar isto aqui aos 65. Entretanto, se a gente precisar aos 75, aos 77 ou por aí. Se entretanto nós precisarmos de dinheiro, Pois, o dinheiro está lá preso, não o conseguimos tirar. Como é que é, Joana? Conseguimos tirá-lo mediante, conseguimos sempre tirá-lo porque ele é nosso, não é? Partimos sempre deste princípio. Mas há algumas situações em que nós não podemos fazer este levantamento sem penalizações e é importante que as pessoas o saibam. Por exemplo... Bem, na verdade, e a Joana estava a dizer muito bem, nós conseguimos sempre levantá-lo. Okay? O que nós vamos ter aqui são algumas situações em que até conseguimos sem nenhuma penalização. Por termos feito desconto no IRS. Okay. Essa era uma coisa também que me deixava sempre um pouco revoltada e confusa, mas não posso mexer porquê? Então, mas não é meu. Pode sim, senhora. Claro. Agora, e quando nós estamos a falar de penalizações, estamos a falar de quê? Não é uma multa. Eu tive um benefício fiscal, porque fiz um investimento no PPR e levantei aquele dinheiro ao final de um ano. É justo que o fisco me diga, vais ter que devolver pelo menos parte desse benefício, ok? Não é uma multa, tem a ver com isto. Pronto, quando é que nós podemos, em que situações é que nós podemos levantar sem este tipo de penalizações? Em casos de desemprego de longa duração, por exemplo, quando se verifica uma incapacidade para o trabalho, houve um acidente e a pessoa fica com uma incapacidade, em caso, por exemplo, de uma doença grave. E, portanto, o dinheiro está lá, mas de facto pode ser mobilizado antecipadamente sem nenhuma penalização, por exemplo, nestes casos. Ok? Portanto, são três casos em que podemos levantar o dinheiro sem penalização. Desemprego, e já agora, doença... desculpa, deixa-me só acrescentar. Tanto faz para o subscritor, portanto, eu fiz um PPR, o meu marido teve um acidente, teve uma incapacidade, eu posso levantar o meu PPR, porque os PPRs são individuais, ok? Um casal, cada um faz o seu. Eu posso levantar o meu porque o meu marido teve, ou está desempregado, ou teve uma incapacidade, ou qualquer coisa. Portanto, podemos, nestas três situações, desemprego de longa duração, incapacidade permanente para o trabalho e doença grave. Qualquer uma delas permite-nos levantar o dinheiro. Portanto, em situações em que nós precisamos mesmo... Sem as tais penalizações? Sem as tais penalizações. Portanto, ainda existem outras formas. Por exemplo, no ano passado, até ao final do ano passado, tivemos ali uma benesse, digamos assim, em que pudemos levantar o dinheiro para fazer abatimentos no nosso crédito de habitação. E existe, de vez em quando, aparecem essas normalmente estão ligadas ao orçamento do Estado.
em que o Estado nos permite que façamos esse levantamento e esse abatimento por exemplo, do crédito à habitação. Mas mesmo assim, e só para terminar, e hoje já vamos ficar por aqui, já falamos de tantos conceitos que eu acho que já está toda a gente um pouco baralhada, e só para concluir, mesmo assim, se nós quisermos, e porque sim, porque precisamos de fazer um investimento, de fazer qualquer coisa que nós achamos que é interessante, podemos levantar o nosso dinheirinho todo, ok? Antes do 5º ano, portanto até ao 5º ano em que ele lá está, tem uma taxa de tributação de 21,5%, também não é nada de extraordinário. Entre o 5º ano e o 8º ano, 17,2%. E a partir do 8º ano, 8,6%. Portanto, não é nada de extraordinário. No fundo, o que nós estamos a dizer é que tivemos um benefício e parte dele vai ser entregue. Está bem? Portanto, acho que estas regrazinhas ficaram assim no ar. Só para recordar que um depósito a prazo, se não me falha a memória, corrige-me Armando, tem uma taxa de tributação de 28%, se eu não me engano. Não sei exatamente. Julgo eu. Sinceramente. Portanto, estamos a falar de valores sempre abaixo deste valor. Vai sempre a mudar um pouco. Mas é à volta disso, sempre acima dos 25. Eu que não percebo nada de finanças, a minha literacia financeira é tão baixinha, sabe-me tão bem ter-vos connosco aqui nestas manhãs e até me dá vontade de saber mais, porque vocês são ótimos professores. E não é graxa, de verdade. Armando Obrigado. Rodrigues, a Joana Ramos, Save Your Money, vai encontrá-los se precisar de continuar, enfim, a receber ajuda para gerir as suas finanças, o seu orçamento, enfim. Dívidas, vocês também ajudam, imagino eu, as pessoas a olhar para o que é que se passa e a pôr ordem na casa. Falaremos disso um dia. Sim, também ajudamos. Cá em Portugal está difícil esse capítulo? As famílias estão muito endividadas? É assim, vão-nos cedendo alguns clientes em algumas situações um pouco complicadas. Eu acho que isso depende sempre, e cada vez mais, da abertura das entidades do crédito. Concedem o crédito. Quando eles apertam mais, as coisas ficam mais descontroladas. Quando eles abrem mais, as coisas ficam mais descontroladas. De facto, é um pouco assim. Save Your Money, terças-feiras aqui na Terra Nova, às 8h40 da manhã. Muito obrigada. Até para a semana. Nós é que para a agradecemos. semana. Até para a semana. Boas poupanças. Há decisões que pesam e há caminhos que se tornam confusos. Nesses momentos, alguém pensa contigo. Save your money. Quando o crédito parece um labirinto fechado, save your money. Lê cada dado com cuidado. Cada cliente é um caso com vida, com direção. E cada solução começa com escuta e atenção. Não se trata de pressa nem de números isolados, mas de decisões com critérios bem pesados. Save your money. Não propõe no escuro, aponta caminhos com visão de futuro. Transparência em tudo, clareza na proposta. Orienta com ética que se nota. Nenhum contrato assinado sem antes ser compreendido, porque confiança nasce de um processo bem vivido. Não vendemos pressões nem ilusões disfarçadas, apenas respostas reais e bem fundamentadas. Save your money é bússola de confiança para quem quer crédito com segurança. Não se trata só de taxas nem simulações sem alma, mas de estar presente quando a dúvida se espalha. Save your money. Pensa contigo, não por ti, porque o teu bem-estar é o que
também a integridade. Save Your Money trabalha com verdade. E quando tudo parece incerto, em silêncio ou ruído, tens alguém ao teu lado, discreto mas decidido. Save Your Money, uma escolha com critério. Crédito claro.